tudo bem? Hoje eu quero falar com você sobre algo que muitas pessoas questionam, muitas pessoas têm dúvidas, que é como desenvolver o autoconhecimento. E existem algumas coisas bem básicas assim que é possível fazer e sozinho. Aliás, o autoconhecimento ele é 90% feito sozinho, né? Um profissional vai te ajudar, te dar ferramentas, te instruir a como desenvolver isso, mas tudo que é necessário fazer e encontrar para poder se conhecer tá dentro de você, parte de você e depende de você. Então hoje eu quero falar de 3 hábitos muito simples que você pode adotar no seu dia a dia mesmo para poder desenvolver o seu autoconhecimento, para poder se conhecer mais, para poder ficar cada dia mais conectada com a sua essência, mais conectada com aquilo que tá dentro de você e viver de uma forma mais leve, sabe? Sem ficar se comparando, sem ficar se culpando, sem se julgar por não se conhecer e acabar não sabendo o porquê você faz as coisas, o porquê que você se sente de determinadas formas, enfim, é sobre isso que eu quero falar hoje. O primeiro hábito que é muito importante, muito mesmo, é você aprender a conversar com você mesma. Eu sei que você conversa com dezenas de pessoas durante o seu dia e muitas vezes a gente acaba conversando com tanta gente, entrando em contato com tantas pessoas e perdendo contato com nós mesmas, perdendo contato com a nossa essência, perdendo o contato com o nosso interior. E aprender, desenvolver o hábito de conversar com você mesma é muito importante. Por quê? Porque quando você aprende a conversar com você, a se questionar, na verdade, a fazer perguntas para você mesma, você passa a focar mais, ter mais consciência nas suas atitudes, nos seus sentimentos, para poder questionar eles. Então, por exemplo, de repente um dia você tá se sentindo triste e o normal, né, o automático de todo mundo é ignorar aquilo, tentar passar por cima ou tentar resolver de alguma forma que geralmente não é muito eficiente, porque a pessoa nem sabe por que ela tá triste. Então, quando você se conhece, o que você faz quando você tem o hábito de exercer o autoconhecimento, né? De exercitar o autoconhecimento. Você para nesses momentos que você tá se sentindo triste, por exemplo, e você se questiona. Por que eu tô sentindo isso? De onde vem esse sentimento? Depois que você identificou o que é aquilo, né? Identifiquei. Eu tô com o coração apertado, não tô me sentindo legal, tô com vontade de chorar, enfim, com um nó na garganta, eu acho que eu tô triste, eu tô me sentindo triste. Por que eu tô me sentindo dessa forma? E aí você questiona por que você está se sentindo assim, você questiona de onde vem esse sentimento, mas eu tô triste porque muitas pessoas às vezes falam que ficam tristes do nada, que não sabem o que tá sentindo, mas se a gente, eu também às vezes, principalmente quando o marido pergunta, né, o que você tem? Às vezes a gente não quer falar sobre aquilo, não é nada, nem sei por que eu tô assim. Mas se a gente parar pra refletir, às vezes não sei mesmo, mas eu sei que se eu parar pra refletir e me questionar, eu vou saber de onde tá vindo aquele sentimento, porque não vem à toa. Alguma coisa dentro de nós vai mostrar pra gente por que a gente tá se sentindo daquela forma. E quando a gente adquire esse hábito de se perguntar, de se questionar, de tentar identificar de onde vêm os sentimentos, a gente encontra, a gente descobre. E quando isso acontece de novo, é muito mais fácil da gente identificar por que está acontecendo, identificar que atitude a gente toma para poder resolver aquela situação e não descontar nas coisas e pessoas erradas também. Outra coisa legal de se pensar, de se perguntar, é em momentos que você age de formas que você não gostaria, sabe? Quando você discute com alguém, fala mais do que deveria. Se você tiver o hábito de se questionar, de conversar com você mesma, depois que passou a situação, né, que você já fez o que não devia ter feito, falou da forma como não deveria, você para e se questiona, por que eu agi dessa forma? Por que eu me desequilibrei nessa situação? Por que talvez geralmente eu consiga lidar tão bem com situações desse tipo e essa daqui eu não consegui, eu agi dessa forma, eu agi mal, eu prejudiquei a mim mesma e talvez a outras pessoas. Por que eu agi assim? E aí você vai entender, de acordo com os seus sentimentos, as suas necessidades, o que aconteceu para você agir daquela forma. E aí, a partir disso, também você pode conversar com você mesma e definir algo. De que forma que eu vou agir da próxima vez que acontecer isso, ou de que forma eu poderia ter agido para que as coisas não acontecessem dessa forma. Tudo isso é possível quando você
é acostumado, tem o hábito de conversar com você mesma, né? Às vezes acontecem coisas assim, a gente já quer correr logo contar pra alguém, desabafar, e muitas vezes a gente acaba não analisando a situação e o que aquilo significou pra gente. A gente só conta pra alguém, passa por cima daquilo e não aprendeu nada com aquela situação, não tirou nada da situação. Ou às vezes a gente conta pra alguém que dá um conselho que com uma intenção muito positiva, é claro, de ajudar você, mas um conselho que às vezes não condiz com o que realmente tem dentro de você. E você acaba pegando aquele conselho e seguindo aquilo e às vezes isso te prejudica, porque não é o que está dentro de você de verdade, não é o que você realmente acredita, e você só saberia disso se você tivesse parado e conversado com você mesma. Então isso é muito importante, aprender a conversar com você mesma, quando a gente aprende a olhar para tudo que acontece durante o nosso dia e questionar por que isso está acontecendo, por que eu estou sentindo isso, de onde isso vem. A gente começa a encontrar respostas para praticamente tudo na nossa vida. O segundo hábito que eu considero muito importante é criar o hábito de escrever. Quando a gente escreve sobre o que a gente sente, então imagina esses momentos que eu dei o exemplo de tristeza ou de briga, quando a gente escreve sobre isso, a gente tem mais clareza sobre o que aconteceu, a gente consegue ver e entender melhor a situação, porque o ato mesmo de escrever, ele traz mais clareza, ele traz pro consciente coisas que às vezes estavam lá no nosso inconsciente, coisas que estavam guardadas, que a gente nem fazia ideia, e quando a gente começa a escrever, essas coisas começam a sair, sabe, pra fora. E fica mais fácil de entender a situação, fica mais fácil de compreender o que está acontecendo com a gente e de tomar uma atitude a partir daquilo. Algo que eu gosto bastante de passar, né, para as minhas alunas ou clientes é escrever, fazer como se fosse um diário das emoções e escrever nesse diário todos os dias. Então, chegou no final do dia ou à noite, antes de você dormir, escrever sobre as situações que mais te incomodaram durante o dia ou até mesmo as situações boas e escrever tudo sobre aquilo. Escrever porque como você se sentiu, por que você acha que você se sentiu daquela forma, de que forma você poderia ter agido se você tivesse pensado mais antes. Isso tudo vai trazendo muita clareza. E aí, quando as situações acontecerem de novo, situações parecidas, ou até mesmo para você conseguir se entender com você mesma, sabe? Eliminar aquilo de dentro de você, deixar que aquilo vá embora em paz, sem você se apegar a sentimentos ruins, sem ficar remoendo algum assunto, alguma situação. Escrever sobre isso, entender, refletir e deixar ir embora é a melhor opção para você conseguir muitas vezes se livrar de pensamentos e sentimentos que não estão te fazendo bem. E o terceiro hábito muito importante, se não o mais importante, todos eles são muito importantes, então eu não sei, não é o mais importante, mas ele é muito importante, é você criar o hábito de ler, exatamente, de ler livros de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal, livros de inteligência emocional, que esses livros vão te ajudar a entender e a decifrar muitos dos seus sentimentos também, entender muitas coisas que acontecem com você e de onde vem onde está a raiz de muitas dessas atitudes, desses pensamentos, desses sentimentos. Tem muitas coisas que estão muito ligadas à nossa infância, a coisas que estão muito dentro da gente, que às vezes a gente nem sabe que estão lá e são a causa, né, a causa da forma como a gente age mesmo no dia a dia. Então, ler sobre o tema, ler sobre autoconhecimento, sobre inteligência emocional é muito importante. E muitos dos livros de inteligência emocional e de autoconhecimento, eles vêm com um questionário para você responder. Então, tem muitos livros, por exemplo, tem do Paulo Vieira, tem do Augusto Cury, Tiago Brunet, quem mais? Tem da Caroline Leaf também, que é uma neurocientista. Tem milhares de escritores de autoconhecimento que trazem nos livros deles muitos questionários que você pode responder, que você pode preencher ali no próprio livro e que vão te trazer uma ajuda, assim, de conhecimento sobre você mesma, vão te ajudar com ferramentas muito práticas a se conhecer mais, a entender o que está acontecendo com você, a entender de onde vem a motivação de muitas das suas ações, de muitas atitudes suas, que às vezes a gente acha que a forma como a gente se sente, a forma como a gente se age é motivado pela forma como a outra pessoa agiu com a gente ou por algo que alguém falou.
quando na verdade tudo isso é só o gatilho que despertou algo que já estava dentro de nós e por isso a gente agiu de determinada forma. Então é extremamente importante ler sobre esse tema e responder esses questionários. Muitas pessoas não gostam, não têm paciência de ficar respondendo questionário. Geralmente eles são extensos, tem que pensar bastante, tem que refletir, tem que buscar coisas lá dentro e muitas pessoas não gostam disso. Só que, infelizmente, é a única forma da gente se conhecer. É parando, é refletindo, é respondendo. O autoconhecimento ele é feito de perguntas e respostas que você faz para você mesma ou que você faz com o auxílio, responde com o auxílio de um profissional, mas ele é feito de perguntas e respostas. Então, todo livro de autoconhecimento e de inteligência emocional que vier com questionário vai ser com muitas perguntas para você responder, para você conseguir descobrir coisas sobre você mesma. Então, é preciso desenvolver esse hábito. Se você não gosta de ler ou não gosta de ficar escrevendo, respondendo perguntas, tenta fazer uma por semana, sabe? Vou responder uma pergunta por semana, vou refletir sobre aquilo uma de cada vez na semana, e aí eu vou introduzindo aos poucos mais perguntas. Enfim, não sei, existem várias estratégias que você pode adotar para você conseguir se conhecer melhor, mesmo se você não gosta muito de ler ou se você não gosta muito de escrever, tá? Eu espero que tenha te ajudado, né, nesse sentido, que tenha clareado um pouco para você de que forma você pode se conhecer mais. Eu sei que não é algo simples, não é um caminho muitas vezes muito agradável. Tem muitas pessoas que sofrem nesse processo de se conhecer, de entender mais sobre si, de mergulhar fundo lá dentro, de descobrir coisas do passado de repente, mas é o que faz a gente evoluir, é o que faz a gente crescer e é o que pode colocar a gente em lugares muito mais altos. Então eu espero do fundo do meu coração que você se disponha a isso, que você realmente se abra para se conhecer e para passar mais tempo com você. E se você quiser ajuda em alguma coisa, se quiser sugerir também alguma coisa, um próximo vídeo sobre o tema, não sei, alguns exemplos de perguntas que você pode fazer e como responder, deixa aqui nos comentários que eu vou pensar a respeito e aí eu gravo um vídeo falando sobre o que você sugerir aqui embaixo, tá bom? Se você gostou, deixe seu like aqui para eu saber e para me ajudar também, para espalhar esse conteúdo para mais pessoas. Compartilha com alguém que você acha que pode gostar desse conteúdo também e se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito, tá bom? Beijo!